Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão todos? Que é isso? Velório? Boa noite, gente. Agora melhorou. Espero que todos estejam bem. Estamos retornando agora do feriado de carnaval. Foi bem puxado, muito puxado mesmo. Eu fiz tanta coisa. Nossa, fiz mudança de um rapaz aqui da igreja. A gente teve a conferência Ecoar, aí depois eu fui para casa, tive que mexer umas coisas em casa ainda, mas graças a Deus está tudo indo bem. Eu tenho certeza que com vocês também. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Nós estamos falando sobre pecados aesthetics. A gente falou na última semana sobre o perigo do pecado aesthetic e hoje nós vamos falar sobre a estética da santidade. E aí eu pergunto para vocês, alguém chuta dizer o que é uma estética da santidade? Estamos no início, não tem pergunta, não tem resposta certa. Se parecer mais conflito. Bonito? Bonito, bonito, ai. O que mais? Nós vamos aprender hoje sobre a estética da santidade. Nós já entendemos que a estética do pecado ela é uma estética de falsidade, onde os crentes têm uma vida dupla, eles são apenas aesthetics, eles fingem ser o que eles não são. Eles fingem uma santidade que eles não possuem na realidade. E agora nós vamos falar sobre a estética da santidade, o que é ela. E para isso nós vamos abrir em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Na verdade, é 1 Pedro 3. Vou ler aqui. Amor, obrigado. Isso daí é uma bênção na minha vida. Gente, desculpa. De novo, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 11 ao 17. Ué? Só estou voltando. Diz o seguinte. Essa palavra para minha boca, né? Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem uma mensagem especial ao coração de cada pessoa. Então, fale aos nossos corações, silencie, Pai, todas as distrações, que venhamos estar cativos à tua palavra e que venhamos sair daqui mais crentes do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. A estética da santidade, em primeiro lugar, ela é uma estética de guerra. Vejam comigo o que diz o versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa passagem que nós lemos, ela começa com uma exortação do apóstolo Pedro à igreja de Jesus. A igreja naquela época, naquele contexto, mas a nós também, que também somos igreja do Senhor nos dias atuais. Essa seção aqui na minha Bíblia está escrito a vida cristã exemplar. E é sobre isso que ele vai tratar, sobre como ter uma vida cristã que é um exemplo para as outras pessoas. Pedro ele começa exortando e instruindo a respeito das paixões carnais. A sociedade romana daquela época, onde ele estava inserido, assim como a nossa,
era um povo marcado pelo sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de fé, de crença, onde ninguém era firmado de verdade em nada, mas todo mundo acreditava em tudo. E também era marcado pelo hedonismo, a busca pelo prazer pessoal acima de todas as coisas. Uma fé que misturava o prazer com a idolatria, com uma busca incessante pela autossatisfação. Era assim que era a sociedade romana e é assim que é a sociedade nos dias atuais. Também é uma sociedade hedonista. Hoje, muitos se dizem cristãos, se auto-intitulam santos, ou seja, separados para Cristo, mas participam de festas nojentas, como o carnaval. Festas anticristãs que seguem costumes e descendem de rituais muito mais antigos do que nós e que são contra a nossa fé. Muitas músicas dizendo glorificar a Deus, na verdade, misturam elementos de outras religiões, termos, aparência, ritmos, de maneira silenciosa adentram os púlpitos das igrejas. As pessoas buscam, acima de tudo, naquela época e na época atual, a satisfação e o prazer pessoal. Comem para o prazer, não para a nutrição. Se exercitam para o exibicionismo, não para uma boa saúde, para chamar a atenção para ti, para si. A sociedade é uma sociedade de prazeres, é essa a sociedade que nós vivemos. Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, a palavra do Senhor nos ensina algo diferente. Nos ensina como viver de maneira verdadeiramente separada. A palavra nos diz que nós somos peregrinos e forasteiros. São duas palavras parecidas, mas com significados diferentes. Peregrino é aquele que está de passagem. Ele está indo de um ponto A até um ponto B. Esse é um peregrino. Forasteiro, por outro lado, é alguém que não pertence àquele lugar em específico. Então, dessa forma, nós que somos peregrinos, estamos caminhando dessa terra para o céu, nós somos forasteiros em Belo Horizonte ou em qualquer outra cidade que nós estivermos, qualquer outro estado, país, uma vez que peregrino é uma coisa e forasteiro é outra, mas de qualquer forma nós somos os dois. Nós somos peregrinos e forasteiros, é o que a palavra nos diz. Nós, enquanto filhos e filhas de Deus, nós somos chamados a sermos peregrinos, porque nós estamos de passagem por essa terra. Nosso lugar é o céu, é a região celestial, é onde Cristo já está nos aguardando. Nós somos forasteiros porque aqui nessa cidade, nesse estado, neste país, nós somos estranhos. Nós causamos estranheza às pessoas, nossos costumes são diferentes. Nosso modo de agir é diferente, de falar é diferente, de pensar é diferente. Por isso nós somos forasteiros e somos peregrinos. Mas, além disso, nós também estamos em guerra. Se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O texto ele vai nos advertir que enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós somos errantes nesse mundo, nós vamos nos abster das paixões da carne, paixões essas que fazem guerra contra a alma. As paixões da carne nada mais são do que os nossos desejos pessoais que divergem dos desejos de Deus. Então, todo desejo pessoal e meu que é contra um desejo de Deus, isso é uma paixão da carne. Por exemplo, o mundo nos ensina a sermos individualistas, a sermos materialistas, procurando sempre realizar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Esse é um prazer da carne. Deus nos ensina, pelo contrário, que nós temos uma família espiritual, a sermos honrosos, a sermos submissos a Cristo. Esse é o desejo de Deus. O mundo, ele nos ensina a satisfazer a nós mesmos, e isso é dito como uma autodescoberta. Você causar prazer em si mesmo. Masturbação, pornografia, prostituição, transformar homens e mulheres em objetos de satisfação pessoal. Essa é a paixão da carne, e é isso que o mundo nos ensina todos os dias. Mas Deus, pelo contrário, ele nos ensina a honrar o seu nome em primeiro lugar, com dízimos, com as ofertas, contribuindo com a obra da igreja, encontrar na vida comunitária de fé o nosso prazer. Em Deus o nosso prazer, nos nossos irmãos o nosso prazer enquanto um corpo visível reunido. Essa é a vontade do nosso Rei. O mundo, ele nos ensina a reter, a almejar, desejar, enriquecer, não dividir, um coração dominado pelo dinheiro. Essa é uma paixão da carne. Mas a gente não deve
se deixar enganar. O mundo, ele investe com todos os recursos, tempo, intelecto, para a gente acreditar que isso é a verdade, que essa é a nossa prioridade, mas não. A estética da santidade, ela reparte, ela divide os bens, é oferecer uma carona para alguém, é oferecer a sua casa para uma pessoa dormir ou uma casa do lado. Isso é viver em comunidade. A estética da santidade é uma estética de guerra. Enquanto irmãos, filhos de Deus, jovens, peregrinos, forasteiros, precisamos entender que as nossas paixões carnais, elas estão em guerra o tempo todo. É como o pastor Juan sempre diz, nós não estamos num playground, a gente está num campo de batalha. Isso é verdade. Não se trata apenas de vontades ou desejos pessoais, mas sim de toda uma eternidade que está sendo disputada nessa guerra. A eternidade para onde nós iremos. Só há duas alternativas, ou o céu ou o inferno. Se alguém está dizendo que não existe céu nem inferno, está mentindo, existe. E muita gente está indo para lá achando que não existe. Quantas pessoas eu já escutei falando, não existe céu, não existe inferno. Existe. O céu, ele é real. É a morada feita por Deus para os seus filhos. O inferno também é real. É o lugar criado para o diabo, para os seus anjos e todos aqueles que insistem em permanecer em pecado durante toda a sua vida, negligenciando o Senhor. Isso não é para causar medo, é para despertar um senso de realidade. Não é terror, é urgência. Existe de verdade o céu e existe de verdade o inferno. E eu quero saber quem aqui está indo para o céu. Glória a Deus, Alberoni. Amém, amém. Se quisermos possuir a estética do céu, primeiro precisamos assumir uma estética de guerra. Jovens que não guerreiam entre si contra o corpo de Cristo, mas jovens que guerreiam contra as suas paixões, as suas vontades, os seus pecados pessoais. É instrução e ação, tudo agindo em unidade para a vitória do corpo do Senhor. Não é uma vitória pessoal minha, não é uma vitória pessoal do Arthur, da Daiane, não, é uma vitória nossa enquanto corpo. Quando eu venço, o Daniel também vence. Quando eu venço, o Samuel também vence. E é por isso que nós devemos estar unidos em todo o tempo. Que nessa noite nós possamos sair daqui mais do que jovens, mais do que garotos, mais do que garotas, mas guerreiros e guerreiras de Deus, que vão lutar diariamente com todas as suas forças contra as vontades pessoais. A instrução, ela está na palavra, está aqui, tudo que a gente precisa estar aqui. E nela que a gente deve confiar, nela que a gente se inspira, nela que nós encontramos a maneira, a nossa conduta de agir, de ser, de falar e de pensar. Na palavra de Deus está o manual de guerra que devemos consultar todos os dias. E aí a gente entende as artimanhas, as armadilhas do inimigo e sabe como agir no momento certo. Em segundo lugar, a coerência faz parte da estética do céu. Vejam comigo o que diz o versículo 12. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, em segundo lugar, nós aprendemos com a carta de Pedro que a coerência também ela é uma característica da estética da santidade. Uma vez que nós guerreamos diariamente contra as nossas paixões, contra a nossa carne, nós também devemos ter uma maneira digna, uma conduta digna e exemplar no meio dos gentios. O que são gentios hoje em dia? Seriam aqueles que não seguem a nossa fé, que não seguem a Jesus. Nosso agir deve ser condizente com o nosso falar. Aquilo que nós professamos tem que ser exemplificado com o que nós fazemos também. Não adianta eu falar 1001 versículos, mas eu só faço burrada. Eu só faço coisa errada, aí não adianta. Devemos não apenas ser crentes nominais, mas ser crentes reais, de verdade. Não apenas recitar a Bíblia, mas de fato viver a palavra de Deus todos os dias. Hoje é muito fácil a gente se distrair, é muito fácil a gente viver um cristianismo de aparência. Nunca foi tão fácil. É muito cômodo na nossa roda de amigos, na faculdade, no trabalho, seja onde for, no meio do pessoal, a gente entrar nos mesmos assuntos que eles, nos mesmos palavrões, nas mesmas opiniões, nas mesmas falas e se deixar levar. Se deixar levar, como diz Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar. É muito fácil. Quantos de nós, enquanto jovens, a gente não se vende a troco de nada?
a troco de nada, para ser aceito por amigos, para ser aceito por determinado grupinho, panelinha. Quantas vezes eu mesmo já não fiz isso? Nunca tive amigos. Para fazer amigos, eu tinha que falar o que eles falavam. Eu era muito burro. Olha o que a palavra me diz. Para ser diferente. Me afastei da fé. Me deixei levar pela carência emocional, pelas más influências. Me tornei um cético. Alguém que duvida de várias coisas, principalmente de Deus. Esse era eu em 2019. Uma pessoa que não estava mais acreditando em Deus por causa de más influências. Tudo para fazer parte de uma panelinha. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Mas o Senhor, ele nos traz de volta à sua presença, com laços de amor irresistíveis. Ele nos traz de volta ao seu caminho. A palavra diz: tenham conduta exemplar no meio dos gentios. Somente assim, quando nós temos uma boa conduta e somos exemplares, nós nos mantemos firmes na nossa fé. Nós vivemos e testemunhamos o agir de Deus. Pedro, ele nos instrui a sermos assim, porque dessa forma, as mentiras que hão de ser criadas a respeito de nós, elas não vão se sustentar, elas vão cair por terra. Quando nós vivemos uma vida coerente, as falácias que todo mundo inventa a respeito de nós, que somos crentes, não se sustentam, porque não condiz com a realidade. Quando eu e você vivemos uma vida íntegra, uma vida entregue aos pés de Jesus, não adianta chamar a gente de ladrão, de corrupto, de bandido, porque o nosso agir testemunhará contra essas mentiras inventadas. Amém? O próprio Jesus, ele foi acusado de várias mentiras, principalmente pelos mestres da lei, pelos fariseus, mas quando ele estava para ser crucificado, o governador ele disse várias vezes: não vejo nele crime algum, ao ponto de ele chegar a lavar as suas mãos e falar: agora a responsabilidade é sua, dos judeus. O próprio governador não encontrou motivos para crucificar Jesus, porque a mentira não se sustentava diante de uma vida verdadeira. Nós podemos ser acusados, nós podemos ser julgados, condenados diante dos homens, mas diante de Deus nós somos justificados. Nós somos salvos, nós somos ilibados e libertos, porque o nosso testemunho está na verdade. E a verdade tem um nome. A verdade não é algo filosófico, tem um nome. Jesus Cristo é a verdade. E ponto final. E quando nós estamos nele, nenhuma mentira se sustenta. O versículo ele termina dizendo: observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A nossa coerência, ela nos garante um testemunho íntegro, mas também gera nos outros uma glorificação a Deus. Quando eu e você vivemos uma vida verdadeira, um cristianismo puro, genuíno, simples, sem que os outros percebam, eles acabam por glorificar a Deus através do nosso agir. Não estamos nos referindo a crentes medíocres, a crentes meia-boca, mas aqueles que são verdadeiros, que são íntegros no seu falar, no seu trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Estes, sim, causam glorificação a Deus através da vida das outras pessoas. Eu e você, nós temos o poder de impactar vidas apenas através do nosso agir. E se a gente entendesse isso, todos os ambientes que nós estivéssemos iam ser totalmente diferentes. A gente acha que fazer a diferença é só falar. Ah, não, qual versículo que eu falo para mudar essa situação? Não, viva uma vida cristã genuína. E assim você mudará os ambientes onde você está. Não dependa de palavras, faça por fazer, utilize o seu agir. E nessa noite sejamos crentes verdadeiros, jovens que adoram a Deus em espírito e em verdade. Que sejamos reconhecidos pelo nosso testemunho genuíno, íntegro, e que as pessoas venham glorificar a Deus através da nossa vida. Em terceiro lugar, a estética da santidade, ela é madura, política e espiritualmente. Vejam comigo os versículos 13 e 14. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Hoje nós vivemos uma época de geopolítica muito instável. Muito instável. Existe uma divisão severa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas estão divididas por conta da política. Famílias se destroem por conta de política. Relacionamentos são desfeitos em detrimento de lados, opiniões.
Amizades de longa data se tornam inimizades por conta de ideologias, figura de poder. Aqui Pedro, de maneira muito sábia, ele não nos oferece uma opinião, ele não diz qual lado seguir. Ele não pede para a gente escolher entre direita e esquerda, entre Lula e entre Bolsonaro. O apóstolo nos dá uma instrução vinda de Deus. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, por causa do Senhor. A palavra sujeitos aqui, ela vem do grego, que significa upotássio. Vem do grego upotássio, que significa posicionar-se abaixo, colocar-se em ordem sob uma autoridade. Pedro, ele não pede para que a gente seja escravo, que seja servo, que siga cegamente algo ou alguém. Ele nem afirma que nós somos inferiores ou medianos quando comparados a essa figura de autoridade, mas na realidade ele nos mostra que a sujeição às autoridades civis é um testemunho da vida cristã. Da mesma maneira como o nosso testemunho cristão glorifica a Deus, nós também podemos testemunhar um agir cristão nos sujeitando às autoridades. De acordo com a Bíblia, então, os cristãos eles devem voluntariamente aceitar a estrutura social para o bem, na verdade, para o bom testemunho do Evangelho. Aceitar não significa ser conivente. Aceitar significa entender o nosso papel enquanto cristãos. E esse papel não é realizar uma revolução, não é realizar um levante popular, mas prezar pela propagação do Evangelho. Essa é a nossa missão. Sabemos que nossos governantes, autoridades, talvez muitas das vezes eles não sigam uma conduta semelhante à nossa. Na verdade, às vezes eles se distanciam tanto de Cristo que se parecem anticristos, até mesmo agindo contra a própria lei. De acordo com o filósofo Aristóteles, o homem ele é um ser de natureza política, ele é um animal político. Ele fala que o homem é um zoon político, um ser político. Isso significa que o cidadão, aquele que reside na polis, na cidade, na sociedade, ele não deve apenas fazer parte do local onde ele vive, mas ele deve ser atuante. Ele deve ser alguém que não apenas observa, mas age também na sociedade. Esse filósofo ele chama isso de eudaimonia, a vida boa e justa. Então, eu e você, enquanto cidadãos, nós estamos no Brasil, nós temos que fazer algo para melhorar a nossa vida enquanto cidadãos, enquanto sociedade. Isso é eudaimonia. E de forma semelhante, Pedro, ele nos diz que o cristão deve se sujeitar às autoridades por causa do Senhor, o que nos leva a entender que a vontade de Deus é a sujeição do homem à autoridade civil, à autoridade institucional, espiritual, militar. Essa é a vontade de Deus. É uma dupla responsabilidade que é dada ao homem. Ele é responsável por si e pela sua vida pública, enquanto na cidade. Ao mesmo tempo, ele é responsável por obedecer a Deus e se sujeitar às autoridades. O protesto ele é um direito do cristão. E nós, que somos batistas, nós somos uma denominação muito sólida no que se diz respeito à liberdade civil, à liberdade religiosa. Tudo por conta do nascimento dos batistas na Inglaterra, quando estavam sofrendo perseguição de Maria, tudo, Maria sangrenta, eles fugiram para a América, fundaram a América com os puritanos. Tudo sobre liberdade civil e religiosa. Mas o protesto do cristão, ele se dá de maneira diferente do protesto do mundo. Não há desordem, não há desordem ou bagunça no protesto cristão. A palavra diz, Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, 1 Coríntios 14. No protesto do cristão, mesmo que haja discordância política, não há divisão no corpo de Cristo. Diz o seguinte em 1 Coríntios 12, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. No protesto do cristão, há respeito e honra uns pelos outros. Conforme diz o próprio texto que a gente leu em 1 Pedro, tratem todos com honra. A estética da santidade, ela é uma estética madura. Madura o suficiente para entender o nosso papel na sociedade e o nosso papel perante Deus. É uma estética de maturidade política e espiritual. Nós entendemos os nossos deveres enquanto corpo de Cristo, mas também enquanto cidadãos únicos na sociedade. Mas é ainda necessário um último disclaimer, um último aviso, um último alerta. Atos 5:29 diz o seguinte, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens.
Em Atos, Pedro também ele vai nos dizer que maior é a obediência ao Senhor do que aos reis, do que aos governantes. Quando a cultura da cidade, quando a cultura dessa polis se sobrepõe à cultura do reino dos céus, é necessário ao cristão obedecer a Deus, não às autoridades. O Senhor, Deus, é a nossa maior autoridade. Ele é o Deus dos céus e da terra, ele criou todas as coisas, ele deu liberdade ao homem. A ele nós devemos obedecer sempre. A cidade dos homens é marcada pelo pecado e pela morte. Por isso que ela está fadada ao erro, às injustiças, às corrupções. Mas a cidade de Deus é perfeita. E é para lá que nós estamos caminhando. E enquanto nós caminhamos para a cidade de Deus, é necessário obedecermos ao Senhor daquela cidade, que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor Deus. Em quarto lugar, a estética da santidade nos mostra os nossos limites. O versículo 16 diz o seguinte: como pessoas livres que vocês são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Então, caminhando já para o final da nossa reflexão, a estética da santidade é uma estética de guerra. As nossas paixões guerreiam contra a nossa alma, contra a vontade de Deus. Em segundo lugar, é uma estética de coerência. Nós somos coerentes no nosso agir e no nosso falar. Também é uma estética madura, tanto na política como na religião. E agora, entendemos que a estética da santidade nos mostra os nossos limites. Somos pessoas livres. Somos jovens livres. Somos livres tanto na nossa vida pública como também na nossa vida de fé, dentro da nossa instituição, seguindo a Jesus Cristo. Em Gálatas 5 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos garantiu a liberdade através do seu sacrifício na cruz, de modo que nós não somos mais escravos da nossa vontade, dos nossos desejos, mas somos livres para escolher entre realizar a nossa vontade e a de Deus. Essa é a liberdade que Cristo nos libertou. Entretanto, Pedro ele vai nos exortar uma última vez a não usar a nossa liberdade como desculpa para fazer o mal, para fazer aquilo que nós queremos. O que significa mal? Mal significa kakos no grego, que é um mal moral, o mal interior. Nossa capacidade de fazer algo que está abaixo, aquém daquilo que Deus espera de nós. É diferente de poneros, que é o mal causado a outra pessoa. Aqui Pedro não fala isso, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal a outra pessoa, mas não. Não usem a liberdade para fazer o mal interior. Aquele mal que você sabe que é o mal contra a vontade de Deus. É isso que Pedro está nos dizendo. Ele nos exorta a não usar nossa liberdade como desculpa para fazer aquilo que é malicioso, aquilo que é podre diante de Deus. Somos livres, mas não devemos usar nossa liberdade para assistir pornografia. Isso é cacos, é mal moral. Somos livres, mas a partir do momento que usamos a liberdade para difamar, para maldizer outra pessoa, nós nos tornamos praticantes de cacos, o mal moral. Eu e você, nós somos livres por causa de Jesus Cristo. Mas quando a nossa liberdade se torna pretexto para libertinagem, seja no âmbito sexual, bebidas, vícios, jogos, qualquer coisa, sempre que nós nos tornamos escravos de algum desejo nosso, nós nos tornamos ativistas do mal moral. É contra isso que Pedro está nos advertindo, a não nos tornarmos cristãos que relativizam tudo. Nos dias de hoje existem muitos jovens cristãos que relativizam tudo. Tudo é normal, tudo pode, tudo é belo e moral e útil para o cristianismo. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Para não colocar a nossa relativização acima daquilo que é essencial, daquilo que é basilar, daquilo que é coluna e firmamento, que a Bíblia diz que é a própria palavra. Será que tudo que nós fazemos, escutamos, assistimos, lemos, será que isso glorifica a Deus? A estética da santidade, ela mostra os nossos limites. O mundo não mostra os nossos limites. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser comprar algo, você pode comprar 21 vezes sem juros. No Itaú tem como. Não tem limite. Se você quiser beber até 3 horas da manhã e continuar depois, não tem problema, não tem limite. É isso que o mundo ensina. Semana passada, no carnaval,
Foi semana passada que o Israel contou aquele testemunho, né? Que ele estava chegando aqui na igreja e tinham 4 rapazes. Estavam dois se beijando, eles se revezaram e virou uma coisa louca, não tem limite. Em frente a um local de respeito, um local onde as pessoas buscam paz. É isso que o mundo ensina. Mas a palavra de Deus, não. Ela mostra o nosso limite. Você tem liberdade até certo ponto. Todo mundo aqui é livre? Uma pessoa é livre, não é, Samuel? Mas se uma pessoa matar alguém, o que acontece? Ela perde a liberdade dela. Em tese, em tese. Uma pessoa que é livre, ela tem que conhecer os seus limites. Porque senão ela não é livre, ela é escrava do que ela quer fazer. Aí a vontade dela, ela se torna mais um animal do que uma pessoa, porque é um animal que age sem pensar. A limitação é uma dádiva que somente aqueles que são libertos podem desfrutar. O escravo, como eu disse, ele não tem limites. Para ele, tudo é obediência. Para ele, tudo é servidão cega. Tudo é sim. Ele diz sim, Senhor, para tudo. Esse é o escravo. Mas nós não. Nós temos um limite imposto pela palavra do Senhor para o nosso próprio bem. Se você consegue dizer não, dê glórias a Deus, porque você é uma pessoa livre. Se você tem limites e consegue negar certas vontades, certos desejos, glória a Deus por isso, porque você e eu, nós somos livres. Amém? Nessa noite nós possamos sair daqui, dessa sala, com essa certeza, com a convicção de que nós estamos num campo de batalha. Que eu e você, nós possamos ser coerentes na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa família, vivendo aquilo que nós também anunciamos. Sejamos maduros no que diz respeito aos nossos deveres para com Deus e para com os homens. E que, por fim, nós possamos entender os nossos limites e que consigamos dizer não às nossas vontades. Vontades essas que insistem em nos escravizar até os dias de hoje. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. A tua palavra é verdadeira, ela é pura. Ela nos diz, Pai, o que nós devemos fazer, como fazer, em qual tempo fazer. Obrigado, Pai, porque o Senhor é perfeito e a tua vontade também é perfeita para nossas vidas. Nos perdoe, Deus, por tantas vezes negligenciarmos o Senhor. Nos perdoe, Pai, por colocar as nossas vontades acima do Senhor. E pedimos, Pai, socorro para que o Senhor possa nos ajudar. Que o Teu Santo Espírito venha de encontro aos nossos corações, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê condições, Pai, de negar todas as nossas vontades. É a oração que nós fazemos, Deus, para que nós possamos, assim, viver uma vida coerente e que pessoas venham glorificar o Senhor através do nosso agir. Em nome de Jesus. Amém e amém.